E Riamela, Bom dia, boa tarde. hoje boa vai ser uma palestra mesmo, vai ser um shiur do coração, mas eu me preparei um pouquinho. Na verdade, eu já tinha estudado esse tema, e como foi meio que súbito essa situação da gente esperar um pouquinho mais para começar a estudar o livro do Rebbe, não vai sair daqui, fiquem tranquilos. Então a gente vai esperar um pouquinho mais, porque apareceu uma pauta de emergência. Agora sim, Torá, ela ensina tantas coisas para a gente, e selecionar alguns assuntos para a nossa vida é querer resolver tudo, né? Então, eu sei que cada um de vocês que vão ver essa aula gravada, tem em algum momento algum aspecto que vocês precisam ressaltar na atual conjectura da vida de cada um. Alguns do lado financeiro, alguns do lado do matrimônio, outros com o problema dos filhos, outros com um problema financeiro, ou com um problema com os parentes, ou com um problema, ou com alguns outros problemas sociais. Isso é muito normal acontecer. Principalmente vindo, não digo vindo, mas atacando a nossa existência como Bnei Noach, ou seja, como monoteístas. E aí, porque eu falo especificamente do nosso caso, que nós não vivemos em comunidade, né? Então, os judeus estão lá, estão sempre vivendo em comunidades. O Rabino Begum, um grande rabino, lá da sinagoga Abraham, como é que é o nome? Abraham. E lá do Bom Retiro, onde a gente participou do Bar Mitzvah do Elial, a gente estava pronto para fazer a refeição da tarde de Shabbat, depois da reza do Minchá, então juntou todos os homens no refeitório da sinagoga lá. E o Rabino Begum, que é o responsável, o Rosh lá da sinagoga, ele foi fazer um discurso, a gente chama de mamar, né? Então, enfim, em homenagem ao Elial, o pequeno Elial, pequeno, não mais pequeno, não tão pequeno Elial, né? E ele foi fazer um discurso, e ele falando sobre as necessidades de um judeu, as necessidades de um judeu, elas se limitam a uma coisa que o Rabino Dor fez, muito bem feita, e o Rabino Dor recebeu os parabéns do líder dali, o rabino mais sábio que estava ali, ou seja, aquele rabino que chega e todos os outros rabinos levantam para ele. Ele tem um trabalho muito bonito, mas isso é uma outra coisa. Ele falou o seguinte, que o Rabino Dor estava de parabéns. Não sei se tu chegou a acompanhar isso. Eu estava do outro lado com as mulheres, mas ele falou o seguinte, o Rabino Dor, ele soube fazer o dever de casa de um judeu. Ter filhos. Não só isso. O Rabino Dor ele está vivendo num apartamento que fica a 50 metros da sinagoga, e a 50 metros de outra sinagoga, e a 30 metros da Yeshiva, a escola dos filhos, e a 40, 60 metros da maior e principal livraria judaica de São Paulo, do Rabai. Tu lembra disso? Lembro. E ele foi elogiado por isso. Isso me tocou assim, que tem que ser assertivo mesmo. Porque seria tão bom vir para cá, estar aqui, mas ele não estaria convivendo com tudo isso e trazendo nem ele conseguiria se blindar desse mundo que a gente está totalmente inserido, nós, Bnei Noach. Isso eu quero chamar a atenção de vocês. Que nós estamos inseridos no mundo secular, totalmente secular. E que o nosso trabalho é viver nesse mundo secular. Poxa, Bezrat Hashem, a gente consiga concluir lá o acampamento do Rabino rápido. AJA já é uma associação, falta só o CNPJ, está nos trâmites. E aí a gente vai chamar todo o corpo da Assembleia para a AJA. Então, a AJA vai ser uma grande associação
de judeus e Bnei Noach, Bezrat Hashem, que seja bem rápido. E Hashem está direcionando de uma forma fantástica. E que a gente consiga, pelo menos, a cada 6 meses, tirar aí uns 5, 6, 7 dias, quem sabe, e ir para o acampamento do Rabino, ficar lá passando, estudando Torá, fazendo as rezas, participando das alimentações, fazendo os Farbrengen, comemorando, e quem sabe, se Deus quiser, assim permitir, a gente passar algumas festas judaicas lá. E aí, é lógico, como vai ser uma associação, se Deus quiser, cada um vai ter um chalezinho lá e tal, ou se não vai alugar um local, ou vai fazer parte da associação, então vai ter direito a um local desse, e nós vamos sentir o gostinho do que é viver em comunidade. E a gente esperando o Rabino Dorf voltar da sinagoga, do serviço do Shacharit, do serviço da manhã, resto da manhã, Giovana, o doutor Leonardo, estávamos esperando, e passava um monte de judeus na nossa frente, porque tinha encerrado o serviço da manhã, e eu com kippá, o doutor Leonardo com kippá, a Giovana muito bem trajada, com um tzniut impecável. Vocês sabem o que é tzniut, né? Vocês lembram o que é tzniut? Lembram? O que é, amor? Tzniut, recato. Ah, tá. Né? Um recato, e todos olhavam independentemente, e todos que se aproximavam, todos que passavam, o que faziam? Cumprimentavam a gente. Falavam o quê? Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Mas não sabiam se nós éramos judeus ou não. Nós ali estávamos como judeus. Com certeza. Todos muito pertinhos um do outro. Então, com certeza, vocês sabem que é uma mitzvah dos judeus não andar não andar em locais, não andar muito para chegar numa sinagoga no Shabat ou para qualquer outra coisa no Shabat. Não é proibido. Faz parte da mitzvah de guardar o Shabat. Não pode percorrer grandes distâncias. Então, com certeza, todos aqueles que estavam ali, saindo da sinagoga, estavam indo para almoçar em casa. Pertinho, caminhando. E a gente viu senhoras com os filhos, idosos, os rabinos, o próprio rabino Begun passou por mim, eu falei assim, eu não consigo lembrar o nome dele, agora fugiu, mas esse rabino é fantástico, ele é incrível. E, sabe, subiu uma emoção assim, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Os mocinhos também. Os meninos, as crianças, sabe? As crianças, todos cumprimentavam a gente, muita gente. Bem trajados, lá com tzitzit, já com chapeuzinho racídico e tal, todos isso. E aquilo, uau! Não que é mais fácil, nunca foi fácil para os judeus, nunca. Imagina que eles não podiam fazer isso há um século atrás, não vou nem muito longe, há 60, 70 anos atrás, eles não podiam fazer isso. Tinham que viver velados. Onde eu quero chegar com isso? A nossa missão não é essa. A missão dos judeus é se protegerem, se reunirem, estarem entre eles, para que eles consigam praticar todas as mitzvot e receber a luz, a energia divina, para que ela seja transmitida, é assim para as nações, e aí a gente se enquadra dentro das nações, mas já uma nação na frente já, né? O Rabino Shimon Brand e outros rabinos aqui no Brasil, eles falam, olha, Gabriel, vou falar uma coisa para você. Não tem nada como comprovar, mas eu sinto no meu coração, e quando a gente ouve um sábio, a gente tem que, no mínimo, dar o benefício da dúvida, o crédito. Ele fala que 30% da população do Brasil é judia. 30%. Só que não tem como comprovar isso, né? Mas a gente vai saber, e eles falam por quê? Porque o judaísmo no Brasil é muito enraizado. Imagina que, se eu não me engano, o Brasil tem a terceira maior comunidade judaica do mundo. Pede para Israel, para os Estados Unidos e para o Brasil. É à toa isso? Não, lógico que não é à toa. Mas Mashiach vai fazer a identificação de todos eles. De todos os judeus, inclusive de que tribo que é, e vai ser uma coisa muito linda, uma festa. Mas essa missão é deles, e nós, como Bnei Noach, temos a missão de receber isso, colocar dentro do coração,
e começar a fazer um trabalho. E é esse trabalho que eu vou falar hoje. Eu não comecei nem a aula, só fiz até a introdução, não comecei nem o shiur. Está empolgado, está empolgado. Bom, a gente está com um tempinho maior, porque os meninos vão ser as 9. Exatamente. Se passar um pouquinho, estamos no lucro. Então, vocês imaginam que, eu vou usar o exemplo da Dag, a Dag está lá, trabalhou quanto tempo no banco, Dag? Ainda está lá? Ainda está, né? Sim, já vai fazer 26 anos de Banco do Brasil. Mais 4 anos em outros bancos que eu trabalhei antes. Uau. Então, imagina que a Dag, há 26 anos trabalha no banco, no mesmo banco, não sei se na mesma cadeira ou na mesma mesa, mas está lá, no mesmo localzinho, lá no Banco do Brasil, lá. Se vocês quiserem um empréstimo, fale com a Dani. Com a Dag. Enfim. Segura que o juro está muito alto. Tá. Mas eu não saiba que eu estou falando isso. Exatamente. Primeiro. E aí, o que acontece? De repente, a Dag vivia uma vida e, de repente, ela realmente se debruça, ela toma uma esfrega, um tapa na cara, 69 tapa na cara, como diz o manezinho da ilha, e ela conhece a Hashem. E agora ela vai ter que lidar com quem era a antiga Dag, só que com as pessoas que não mudaram. Quem mudou foi ela. Não é isso que aconteceu com a gente? Não foi isso que aconteceu com vocês? Exatamente isso. E agora, vocês recebendo essa luz divina, essas informações, vocês vão ter que largar os costumes, os jeitos, os trejeitos que vocês tinham, a forma de se comportar, a forma de falar, a forma de se vestir, a forma de lidar com cada coisa. Vai mudar. Mas as pessoas não vão mudar. As pessoas estão lá mesmas, são as mesmas pessoas. É o mesmo cartão que você vai bater, é o mesmo horário que você tem que chegar, são as mesmas contas e metas que você vai ter que fechar e bater, só que agora você não, de repente, não vai poder usar os antigos métodos, vai ter que se afastar de algumas coisas que para você até era normal, mas alguma coisa tocava no seu coração dizendo que não era correto, não era 100% bom aquilo, por isso que a gente foi lá e retirou você e deu uma chance para você fazer parte de um grande time, que esse time vai iluminar o mundo, iluminar a estrada para que Mashiach percorra por ela e chegue à redenção. E cabe a gente fazer isso. Em cada local que a gente estiver, em cada local que a gente frequentou, ou vai frequentar, ou frequenta constantemente, nós vamos nos deparar com esse grande dilema, que é uma grande missão. Gabriel, Oi. Na semana passada, devido a tudo isso que está acontecendo com a gente aqui em casa, uma colega lá do trabalho, evangélica, muito, né? Ela está o tempo todo, faz questão de falar do Chuchua, e na hora do almoço, estava almoçando só eu e ela. Tu acredita que ela chegou a dizer para mim que tudo isso que estava acontecendo comigo é porque eu não estava com Jesus? Eu vi muito isso. Gente, mas assim, ó, eu estava tão cansada, por isso que eu digo assim, Deus coloca a gente no lugar sempre na hora certa, né? Eu estava tão cansada naquele dia, que eu só olhei para ela e disse, Renato, eu nem vou te responder, porque tu não vai gostar do que eu vou te falar. Aí o Denis disse, primeiro, mas era para te ter falado, porque assim, eles falam de tudo pra gente, né? De tudo. E aí a gente tem que filtrar ou tem que sair. Agora eles ficam perguntando para mim assim, ó, porque todo dia é muitos testes, né? Muito. Ah, Dag, o que tu acha disso? Aí eu digo, olha, gente, tudo que eu falar para vocês, eu falei várias vezes, vocês ficam sempre contra, sempre debatendo. Então a gente vai combinar o seguinte, a partir de hoje, eu fico até feliz, porque se vocês estão me perguntando, é porque vocês estão em dúvida, né? Então vocês vão fazer o seguinte, eu passei o canal nosso, passei do Rabino, então assim, se vocês quiserem saber a verdade, eu não sou a pessoa preparada para responder isso para vocês. Então vocês vão lá e procuram, depois a gente conversa, né? Então, assim, ó, é todo dia mesmo. Isso é fácil, aluga um espaço, me chama que eu vou fazer uma palestra, pago minha combustível, pago meu hotel, que eu vou fazer uma palestra, não tem problema nenhum. Mas paga, esse pessoal tem que sentir o bolso. Gente, é verdade, tá? Porque vem um pastor de um monte de lugar aí, os caras dão um jeito de alugar centro eventos, e alugar ônibus, e não sei o que. Ok, então a gente assim, tem que ter, né, o nosso valor. Eu não sei se ali na região de vocês tem aquela região, aquela, sei lá como é que a gente fala, aquela aba,
Tem aí? Aba. Abapai? Acho que não. Nossa, aqui na nossa região, aquilo tá muito forte, virou moda. É só os ricaços, né? E aí, aonde ó, tu vê, assim, ó, acho que é uns 3 dias na semana, e a gente nunca vê tanta gente naquele lugar. Porque, tipo assim, um vai é igual, como o Dor diz, né? É igual uma boiada, assim, né? Todo mundo dentro da Matrix. Mas, assim, ó, enfim, gente, é muita gente. Pegou moda, né? Então, todos, um era de não sei de onde, agora estão tudo na aba, tudo pra cá. E, assim, é tudo coisa muito linda, tudo maravilhoso, tudo, assim, ó, é tudo coisa, assim, de encher os olhos, porque eles precisam disso, né? Encher os olhos. Dá vontade. Aí eu já pergunto, eu quero ver vocês acreditarem em algo que vocês não veem. Então, aproveitando tudo isso que a Dag falou, então agora assim, não tem jeito que quando há muita escuridão, a luz atrai, ela atrai tudo. Então, assim, quando o nosso trabalho é dissipar a escuridão. Dag, vou te falar uma coisa, você foi muito sábio em não responder. Muito sábio. Eu não seria tão sábio a esse ponto. Até porque eu vivo dando umas pauladas no pessoal lá do YouTube, mas eu não aguento. Aí, desculpa, eu até me divirto, porque eu acho engraçado. E assim, é uma mitzvah também, a gente tem que ficar feliz. Né? Tem aquela moça, tem uma senhora, eu acho que eu não chegasse a ver que eu mandei o print. Não recomendo este canal, não sei o quê, mas antes disso ela tinha feito um texto. Antes de falar isso, por isso que eu respondi. Ela tinha feito um texto dizendo que, olha, tá vendo? O Brasil é isso, abre porta para vocês vêm aqui e tal, e aí ficam falando sobre a religião dos outros e tal. Aí eu falei embaixo, minha filha, tia lunática, eu também sou tão brasileiro quanto você, e kkk. E depois ela em cima, ela ficou insatisfeita, mas enfim, valeu as risadas. Mas a luz ela tem que predominar. E o Rebbe fala que a gente não deve combater trevas com trevas, ou seja, a discussão, a discórdia, a raiva, a ira que a gente pode provocar, não vai fazer bem. Não vai fazer bem. E uma das coisas, e a gente vê, a nossa mudança de postura tem sido muito grande. Eu mesmo, gente, assim que conheci o judaísmo, como me tornei um Benô, isso lá em 2013, finalzinho de 12, eu saía batendo em tudo que era adventista, no Facebook, botava, você encontrou chuchu até no locais mais inóspitos e tal, todo mundo via e tal, e pau, enfim, aprendi, não é assim, né, por aí. Eu podia ter ajudado muito mais gente a abrir os olhos do que eu fiz, mas, enfim, eu estou na parte da correção, né, então hoje eu sou um cara extremamente acessível, inclusive para quem chega para mim e pergunta. E eu tenho cuidado de falar. O que eu falo, amor? Não, tu pisa muito em ovos agora, amor. Eu falo assim, né? Olha, você tem certeza que você quer ouvir o que eu tenho para falar? Porque eu não me calo. Não me calo. Mas eu chego para a pessoa e falo, você tem certeza do que você quer ouvir? Se a pessoa diz que é ok, aí não tem condições, a pessoa sai tonta, torta, até líder da Testemunha de Jeová não vai mais lá na clínica. Não vai, foi uma vez, não vai mais. Né? Aquelas duas tias foram lá, me confrontaram, perderam. Não, espera aí que eu vou trazer o meu líder. Espera que eu vou trazer meu líder. Trazer o líder. Fogo do Lecanto. Daí outro dia elas foram lá de novo só para saber se tu estava bem. Você viu? Pancaditas de amor, como diz o Rabino. Eu, como não dou espaço para elas, né? Aí elas levaram e o líder saiu torto de lá. Assim, não, mas aqui a sua maneira de visão, você não é que você não tem razão, mas você também não está 100% certo na nossa visão. Ok. Gente, aqui a gente vê como a gente precisa de um preparo. O Rabi Akiva, o Rabi Akiva vem depois das duas grandes escolas talmúdicas, do Hillel e do Shammai. Eu acho que vocês já ouviram falar sobre isso, ou alguns rabinos. Que são duas grandes histórias das duas escolas do Talmud. Uma que tinha um jeito mais áspero, que era do Hillel, e a do Shammai, que tinha uma maneira menos ríspida. Vejam, o que eu sempre falo para as pessoas não entendem, é que judaísmo, a base do judaísmo é a discussão. Discussão. O Talmud, com seus 44 títulos, e aí vai, Talmud, tem a Mishnah, tem o Talmud e a Guemará. Então, a Mishnah são as discussões
antes do Talmud. Depois vem a Guemará, que aí vem a compilação própria do Talmud. Juntaram tudo e aí saiu o que saiu. Então, tem discussão sobre N coisas. Quantas estrelas tem no céu? Uns rabinos falam, mexe com astrologia e tal. Vamos lá, o que mais? A questão do relacionamento entre homem e mulher, se o homem é ansioso, quanto ele tem que estar com a mulher e tal. Quanto que você tem que dar, é tudo, você não tem noção, tudo é discussão. O que a gente aprende com isso é que você nunca pode estar satisfeito com onde você está, você não pode estar parado, o Rabino Dor fala que água parada causa dengue, então a gente não pode, nós somos seres que precisamos continuar fazendo a roda girar, o mundo girar, tudo está tudo na nossa mão, Enquanto antes vocês entenderem isso, melhor a vida de vocês vai ficar. Voltando ao Akiva, o Akiva fala, deixou bem claro que uma das maiores, se não a maior mitzvah, é amarás ao teu Deus de todo o coração e o próximo como a ti mesmo. O próximo como a ti mesmo. Aí vem os sábios da Hassidut e fala, peraí, vamos pegar essa parte do amarás o próximo como a ti mesmo. Vejam que quando Hashem manda fazer uma mitzvah, ordena os judeus a guardar Shabat, não é para guardar o Shabat como o Zezinho da esquina. E vai colocar, não é para comer comida treife para os judeus. Não comerás comida treife como o Joãozinho. Não tem, mas nessa mitzvah de amar ao próximo como a ti mesmo, a referência é? Quem é a referência nessa mitzvah? Amarás ao próximo como a ti. Nós mesmos, não é? Então, se a gente não estiver preparados para amar ao próximo, como isso vai acontecer? E como é que a gente vai estar preparado para amar o próximo? Como que a gente se prepara a amar o próximo, segundo essa mitzvah? Se amando. Exatamente. Isso mesmo. Olha isso. Quando eu escutei isso no shiur, isso deu uma bugada na minha cabeça. Como é que vocês vão conseguir ajudar alguém se vocês não estão preparados? E aí eu abro um leque de situações. Como você vai ajudar sua filha se você não foi uma boa filha? Como você vai ajudar um filho se você não foi um bom filho? E como você vai socorrer as necessidades de alguém se as suas não estão sanadas? Uau! Ou seja, Hashem tirou a gente da mentira, da idolatria, e fala o seguinte com essa mitzvah. Gente, arrumem a casa. Dá uma arrumadinha na casa de vocês. Calma, vai com calma. Primeiro, se amem. E o se amem não é de, querer ficar bonito. Não é isso. Gente, assim, o Shabat numa sinagoga, é o pessoal lambido no terno, os homens, as mulheres, num recato, mas num chique absurdo. Absurdo. Assim, o tzniut, ele é tão valorizado que as mulheres e os homens, eles capricham. O Shabat é um evento cósmico para eles. É como se só tivesse um Shabat na vida inteira e eles precisam melhorar a performance de toda a vestimenta naquele dia. Mas eles já se resolveram em relação a isso. Por quê? Porque todo Shabat é assim. Então, não é uma coisa que eles fazem para se aparecer, não. Eles fazem para ficar bonitos para Hashem, como uma data comemorativa. Onde eu quero chegar com isso? Eu acho que vocês já perceberam onde eu quero chegar com isso. Se eu pretendo cumprir tudo que Hashem fala, inclusive ser a luz para as pessoas, eu preciso estar sempre bonito. Eu preciso estar sempre bem arrumado. Eu preciso estar
muito prudente naquelas colocações. Agora, como é que eu vou fazer isso se eu abro meu guarda-roupa e eu só tenho trapos? E aí vocês estão entendendo a figura de linguagem que eu estou usando, a metáfora que eu estou usando. Eu não posso ir para um evento cósmico com trapos, com roupa velha, com roupa suja. Eu não posso representar a chama, a luz divina, se eu não tenho o mínimo de conhecimento em colocar em prática aquilo que eu estou falando. E é por isso que eu tenho um medo absurdo. Gente, eu tenho um medo absurdo. Eu tenho tanto medo de ensinar e não viver, que às vezes eu prefiro até ficar quieto. Tem assuntos que eu não entro ainda porque eu não estou preparado. Quem está mais próximo de mim, quem conhece a minha vida, a minha história um pouquinho, sabem que nesses últimos 3 anos eu passei por transformações, inclusive no meu corpo, que eu achava que nunca ia precisar, nunca ia acontecer, mas que foram precisas. Por quê? Porque o Rabino chegou e falou para mim, Gabi, cara, você vai ter um problema sério, estava tendo um problema muito sério na sua vida, porque o nível de conhecimento que você estava tendo estava até absorvendo, mas o teu recipiente não estava pronto para aquilo. E eu vou voltar a falar sobre recipiente. Porque isso está tão conexo com a nossa vida e com as nossas aulas e com o momento que a gente está passando, que é preciso que vocês entendam, e que graças a Deus eu entendi muito, muito na minha vida, e eu posso garantir para vocês que tem coisas que podem aparecer na minha vida mais atrativas possíveis, mais irrecusáveis para mim, assim, que eu não dou. Mas eu só estou usando eu de referência, não para querer tirar vantagem, ou para ser orgulhoso, ou para. Apesar de que é uma mitzvah também você reconhecer o seu valor, você precisa reconhecer o seu valor, você precisa saber onde você está. Entendeu? Até um pouco antes de começar o shiur aqui, essa palestra, eu falei, amor, ontem foi um shiur lindo demais. Foi muito gostoso o shiur, depois que ela não conseguiu ver. Eu falei, poxa, eu até fico meio... como as coisas estão fluindo na minha cabeça. Orgulhoso. Da minha performance, eu falo, mas por que alguma coisa eu precisei fazer? Eu precisei fazer alguma coisa. Não veio de graça. E ontem o shiur foi exatamente sobre isso. Lembram que a Shen consolou uma vez? Ok, agora ele quer continuar consolando, mas você tem que fazer a sua parte também. E a nossa parte é amar o próximo. Mas antes de amar o próximo, vocês têm que fazer o dever de casa. Porque a Shen fala isso. E está muito claro isso. Ame ao próximo como a ti mesmo. E aí eu vou perguntar para vocês, não precisam responder. Mas eu gostaria que vocês olhassem na frente do espelho a hora que terminar essa live, esse shiur. Não é live, eu fico empolgado, né? Esse shiur aqui, essa aula, e olhem para vocês e falem o seguinte, o que eu preciso melhorar? O que me incomoda, que eu sei, porque não tem ninguém que vai falar isso para vocês, e que vocês vão aceitar se não vier isso de vocês. Se esse choque de realidade não partir de vocês, aí eu preciso melhorar isso. Esqueçam todo o resto que vocês estão fazendo. Esqueçam tudo. Foquem numa coisa só, eu preciso resolver. Ora, quando um exército vai enfrentar um outro, ele não fica mandando um soldadinho, um aviãozinho, ou um negócio. Não. Ele vai enfrentar aquele exército e vai, com meia dúzia de soldado, vai mandar o pelotão inteiro. Eu preciso derrotar o meu inimigo, e esse inimigo está dentro de mim, é o meu Yetzirah, eu sei onde ele está me atacando, então eu vou reunir todas as minhas energias. Eu sei que tem alguns probleminhas lá, mas esses probleminhas eu consigo dar conta. Esse aqui é que está me deixando mais indignado, porque eu sei o que fazer, eu sei que eu preciso me empenhar mais, então eu vou reunir todas, não é umas outras, são todas as minhas forças. Toda a minha munição, toda a minha capacidade de criação, de resistência e todo o ensinamento que eu venho recebendo até aqui, e vou conseguir melhorar como pessoa. E melhorar como pessoa é quando você olha no espelho e fala assim, poxa, agora eu estou satisfeito. E não é satisfeito com o rosto, com o pé de galinha, ou com a barriguinha lá que começou a aparecer nos anos, aquela pochetezinha, que de repente nem o homem, nem a esposa não dão bola para aquilo, mas é um objetivo. Isso é um objetivo pífio.
Se amar é se sentir completo, mesmo com a barriguinha, mesmo com, sabe, eu tenho que melhorar isso. Eu vou falar uma coisa para vocês, a parte estética é uma coisa tão perigosa, que isso também é uma coisa que, principalmente vocês, mulheres, têm que combater e muito. Eu não vou falar quem foi, mas eu quase perdi uma pessoa muito sagrada, muito importante na minha vida, por causa dessa coisa de estética. Chega a ser bizarro. Você, por causa de procedimento estético, você abrir mão da sua saúde e viver num limiar de uma linha muito tênue entre a vida e a morte. Gente, por isso que há uma mitzvah na Torá, que a gente não pode cortar o corpo à toa. Não deve. Em momento algum. Se tem jeito de fazer uma outra coisa, vai, faça. Não se exponha a isso. Haverá uma não gosto de falar pecado, mas é uma transgressão. Obrigado, amor. Uma transgressão muito grande quando você, por ego, e aí um ego tolo, ligado ao físico, ao material, se coloca em risco, em perigo. Quando o Rabi Akiva fala que a gente deve amar a gente, ele toca nesse assunto, ele expõe uma grande falha do ser humano, que é não se preparar o bastante. E se preparar o bastante é simplesmente você fazer o dever de casa. Porque se você não acreditar em você, quem vai acreditar? Quem vai acreditar? Quem vai acreditar se vocês não acreditarem em vocês? Quem? Quem? Ninguém? 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 Não. A Hashem acredita em vocês todo dia, em nós todo dia, quando ele devolve a alma ao nosso corpo. Todo dia, se você acorda e faz o Modéané, você vai entender como a Hashem acredita em você. E ele acredita demais, porque toda vez ele pega 86 avos da sua alma, leva para cima, faz aquela limpeza que precisa fazer, coloca energia e te devolve e fala assim, filho, filha, hoje é um novo dia. A tua vida começou agora, novamente. Eu acreditei. Então, se eu acredito em você, e aí? Todo dia Hashem devolve a alma. Todo dia, Baruch Hashem. Que coisa maravilhosa, coisa fantástica. Então, se olhem no espelho. E esse espelho, ele vai refletir exatamente aquilo que você precisa ver. E aí você não vai mais olhar o espelho, o simples pé de galinha, ou alguma coisa que você acha que você tem que mudar. Você vai olhar para dentro. Comecem a fazer esse exercício de saber que você precisa melhorar internamente. Se resolva internamente. O resto, você vai estar muito... As coisas vão acontecer, vão fluir consequentemente. Isso eu garanto. Ok? Ok. Ok? Tá bom?